A natureza da realidade pessoal, capítulo 21. Afirmação, amor, aceitação e negação. Um dos capítulos mais lindos de todo o material do 7. Porque nesse capítulo a gente entende a importância que é o nosso reconhecimento interno. Quando ele fala da afirmação, vocês vão ver o que ele quer dizer com isso. É a afirmação, a aceitação de ser quem nós somos. Porque pensa assim, pessoal, a gente já sabe que para mudar a nossa vida, a gente tem que mudar nossas crenças. Porque a nossa vida manifestada é o resultado das nossas crenças, do que a gente acredita ser real, ser possível, daquilo que a gente fala que é assim, que é desse modo. Né? A nossa colocação, a nossa afirmação em relação a algo é o que forma as nossas crenças. E como mudar essas crenças todas se a gente ainda continuar se vendo da mesma forma? Se eu achar que eu sou um ser limitada, se eu achar que eu estou pagando um karma, tendo que pagar, se eu achar que eu sou fruto de um pecado, como que eu vou mudar? Porque eu não conseguiria mudar as minhas crenças sem mudar a afirmação que eu faço de mim mesma. Então é um capítulo muito lindo e mostra o quão importante e essencial é esse posicionamento em relação a nós mesmos para que a gente realmente venha mudar. Então vamos lá. Afirmação significa dizer sim a si próprio e à vida que você leva, aceitando sua própria unicidade. Nós somos centelhas, experimentando a si mesma através da individualização, mas não deixamos em nenhum momento de ser quem nós somos. Não deixamos de carregar em nós os atributos que nós sempre carregamos a partir do momento que nós fomos emanados da fonte da energia criadora primordial, do tudo que é, do que a gente chama de Deus aqui nesse plano. Esta afirmação significa que você declara sua individualidade. A afirmação significa que você abraça a vida, que é sua e que flui através de você. A afirmação de si mesmo é uma de suas maiores forças. A vida que flui através de nós, essa energia que cria, que move, que expande, que faz as coisas andarem. Essa energia é a fonte criadora. Isso é Deus e ele flui através de nós. O nosso sistema biológico age sozinho. A gente age num impulso, numa intuição. Isso é Deus agindo por nós. Você pode, às vezes, muito adequadamente, negar certas porções de experiência, embora confirmando sua própria vitalidade. Não tente dizer sim a pessoas, questões ou eventos que o perturbam profundamente. A afirmação, quando a gente se afirma, quando a gente se posiciona, não é negativo, não é uma forma negativa você falar não para uma pessoa, você não está sendo rude com ela. Não. Você está se afirmando no amor, porque a verdadeira afirmação, ela vem do reconhecimento de quem nós somos. E se nós fizermos esse trabalho, a gente vai ver que tudo que tem vida, que tudo que tem consciência, vem da energia primordial. A energia primordial é amor, é doação, é repartição, é você querer mais para aquilo que você está criando, é você querer o máximo de potencialidades, de expansão para aquela individualidade tua que você está criando. Você ama essa contraparte sua como você ama a si mesmo. Então, quando a gente reconhece o amor da nossa fonte por nós e quando nós nos reconhecemos sendo parte dela, é automático que nós vamos nos tornar pessoas cada vez mais amorosas. Quanto mais essa compreensão, mais amor a gente exala dentro de nós. E aí você falar não é uma atitude negativa, porque você está falando não com amor, você está se posicionando no amor. De outra forma, agir de uma forma arrogante não é afirmar quem nós somos. É ainda estar vendo seres em ilusão que precisam ser ríspidos, que precisam guerrear para proteger aquilo que quer. Desculpa. Afirmação biológica significa saúde. Você vive sua vida compreendendo que forma sua própria experiência, reforçando suas habilidades para fazer.
Afirmação não significa ficar sentado e dizer não posso fazer nada, está tudo nas mãos do destino, portanto, seja o que ele quiser. A afirmação é baseada na compreensão de que nenhuma outra consciência é igual à sua, de que suas habilidades são singularmente suas e diferentes das de outras pessoas. A afirmação é ver o quão nós somos capazes. Ficar parado sem mudar a vida, aceitando com conformismo a vida, isso é ego. E isso são limitações. Tudo que nos limita vem do ego. Afirmar quem nós somos nos dá energia, nos faz acreditar em nós mesmos. É como se a gente falasse assim para nós mesmos, cara, sou eu a co-criadora. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou enorme, como a fonte é enorme. E no amor que eu fui criada, eu vou me ver dessa forma. Não é arrogância, pessoal. A gente se reconhecer como nós somos, quem nós somos, não é arrogância. O contrário disso, achar que isso é arrogância, é ego. Porque quando a gente se encontra, a gente não se coloca acima de ninguém. Muito pelo contrário. É só através do reencontro de nós mesmos com a nossa verdade é que a gente consegue a compreensão, é que a gente consegue olhar com amor para o outro, porque a gente vê que aquele amor não nos falta. A gente não precisa brigar para ser amado. O amor vem aqui de dentro, já está aqui dentro de nós, já faz parte do nosso ser. Então a gente passa a ser mais compreensivo, a gente passa a ser muito mais amoroso, porque a gente já vê que o amor já está em nós. A gente já tem a nossa porção de amor, a gente não precisa ir buscar ela fora, ela já é nossa. E aí você olha para o teu irmão com o mesmo amor que você olha para si mesmo. Um átomo pode cuidar de si mesmo, mas os próprios átomos são de alguma forma como animais domesticados, unindo-se à família biológica do corpo. De certa forma, eles se tornam como gatos ou cachorros amigáveis que estão sob o seu domínio. Ou seja, a afirmação é saúde. Os nossos átomos, eles de uma certa maneira, eles ficam domesticados com o que a gente cultiva como crença. Eles se tornam domesticados em função das nossas crenças. Então, eles vão agir e eles vão propagar e eles vão criar aquilo que a gente tem cultivado como crença. Quando a gente se afirma, Deus, a energia criadora primordial, não precisa sofrer. Ela sabe que o sofrimento não existe. Então, eu com essa afirmação dentro de mim, eu vou estar dando uma nova programação química para os meus átomos, para as minhas células. Porque as crenças, elas formam uma energia eletromagnética no nosso campo mental, no nosso campo emocional e no nosso campo físico, biológico, elas formam uma energia que ela desenvolve fisicamente o resultado daquilo que ela vibra. Então, ela cria componentes químicos com base nas crenças que elas carregam, nas crenças que a gente cultiva na nossa mente. E aí, por isso, a gente tem as criações das manifestações físicas no nosso corpo biológico. Quando a gente afirma quem nós somos, a gente muda essa composição química, a gente manda para nós mesmos, a um nível biológico, novos estímulos. Então a gente passa a sentir mais felicidade, a sentir mais alegria, a sentir mais energia, a gente está saindo daquele piloto automático. Porque quando a gente não analisa as nossas crenças, a gente fica vivendo uma vida inteira num piloto automático que está reproduzindo crenças que a gente não está querendo consertar, reproduzindo fisicamente resultados que a gente não gosta. Os animais pegam as características de seus donos. As células são altamente influenciadas por seu comportamento e por suas crenças. Se afirmar a verdade de seu ser físico ajudará as células e órgãos de seu corpo e, sem saber, estará tratando-as com bondade. Como eu falo em alguns vídeos, peça o rejuvenescimento com isso em mente. Vocês vão ver, vocês mudarem a aparência física de vocês. É impressionante, isso acontece de verdade, de verdade. Quer emagrecer? Faz esse trabalho conversando com vocês. Se contar em doença, né? Que aí a gente sabe, a gente já percorreu muito sobre isso. Mas até os aspectos que parecem simples demais funcionam da mesma forma, que a gente às vezes não dá atenção porque parece ser super simples, né? Se não confiar em sua natureza física, também irradiará esse sentimento independentemente do que fizer por sua saúde. Se não confia em quem você é, você pode tentar milhões de alternativas. Se você não se autoafirmar, realmente reconhecendo quem você é, pode fazer o que for, que a doença vai continuar lá. As células e os órgãos sabem que você não confia neles, assim como os animais.
Então não tem às vezes aquele animal que ataca porque sente o nosso medo? As células são assim, se você não está confiando em quem você é e a célula faz parte do teu conjunto de manifestação, elas vão falar, eu não vou prestar atenção no que essa pessoa está me mandando aqui. Eu já sei como é que funciona, eu vou continuar no mesmo padrão que eu tô, porque daqui a pouco amanhã ela vai voltar a pensar da mesma forma, então por que eu vou mudar? Então é o que o professor Hélio Couto fala da incongruência cerebral, né? Você não pode ficar falando, amanhã eu vou pra academia. Não, hoje eu não vou. Não, mas amanhã eu vou. Não, mas depois eu vou. E aí você nunca faz aquilo que você está se propondo. As tuas células estão recebendo aquela informação e estão vendo que você não está mudando, que você não está mantendo um padrão. Quando a gente tem que mudar a crença, a gente reconhece, muda, mas o mais importante é manter o padrão novo que a gente quer manifestar. O segredo é esse. Tem que manter o padrão, até que isso volte a ficar no piloto automático. E aí a gente passa a criar, ficar aqui, mantendo aquela energia eletromagnética para que aquilo se manifeste. Eles são um meio pelos quais a consciência sintonizada fisicamente conhece a si mesma. Não são destrutivos. Deixa eu ver o que estou falando aqui, peraí. Olha que legal essa sacada. As emoções. Então, o Seth fala que a gente não tem que ter medo de emoção nenhuma. Principalmente da raiva, do ódio. E vocês vão ver o que ele fala aqui do ódio, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi a respeito sobre o ódio. Faz total sentido. Mas, enfim, as nossas emoções. Elas são maravilhosas. Vocês vão ver que ele fala aqui, não existe emoções ruins. Elas são resultado daquilo que a gente escolhe expressar. Então, a gente não tem que fugir das emoções e, principalmente, não temos que esconder nada para que não vire tempestades aí na nossa vida e que elas venham com tudo de uma só vez, seja numa explosão de uma briga, seja na explosão de uma doença física, na explosão de um acidente. Não precisa ser dessa forma. Nós somos feitos para expressar ideias. E a emoção é uma forma de expressão. Então tá tudo certo. Sentir raiva? Ok, sentir raiva. Sentir ódio? Ok, sentir ódio. Sentir inveja? Opa, o que eu tô fazendo que eu tô com inveja? Por que eu tô fazendo? Por que eu tô sentindo inveja? Inveja, se eu estou sentindo inveja, eu tô me diminuindo. Mas se eu tenho afirmação de quem eu sou, se eu sei quem eu sou, eu preciso realmente me diminuir? Eu preciso realmente ficar com medo? Viver apavorada? Eu preciso ter medo de me impor? De falar? De me posicionar? Por quê? Se eu sei que eu sou amor e expressar as minhas vontades, os meus desejos, é um direito meu e tá tudo bem. Eu não preciso temer o julgamento do outro ou achar que eu não mereço me expressar. Isso não contradiz o ser que eu sou. Então isso vai contra a minha verdade. Então, guardar emoções, fugir das suas emoções, faz com que nós criemos cada vez mais sombras. E lembra, a gente cria uma emoção que a gente não adestra essa emoção e a gente foge dela, ela vem, toda a energia volta ao seu criador. E ela começa a agir em nosso campo como os conhecidos obsessores agem. As nossas sombras são os nossos verdadeiros obsessores. Então a gente tem que fazer sempre o trabalho interno, sentir, expressar aquilo, entender por que está sentindo aquilo e ressignificar. Então vamos lá. Elas são um dos meios pelos quais a consciência, sintonizada fisicamente, conhece a si mesma. Não são destrutivos, não se pode considerar uma emoção boa e a outra má. As emoções simplesmente são. Elas constituem elementos do poder da consciência, cheios de energia. Você não pode afirmar uma emoção e negar outra sem estabelecer barreiras. Você tenta esconder no armário da sua mente o que considera sentimentos negativos, como no passado prendiam os seus parentes loucos. Então, não esconder as emoções é reprimir essa energia. E uma hora essa energia explode. E essa energia vem como um autossabotador, ela vem como uma sombra que fica em cima da gente. Aí você vai lá tomar um passe no centro espírita, ela vai falar, olha, o obsessor tal tá em cima de você. Peraí, que ideia que eu tenho que representa esse obsessor? Né? Então, será que é realmente um obsessor? Ou são as minhas sombras, as minhas emoções que eu não quis lidar com ela que estão me obsediando? Afirmação significa aceitar sua alma como ela aparece em seu ser humano.
Eu disse isso anteriormente, no capítulo 7 e no capítulo 9. Mas você não pode negar-se como criatura sem negar sua alma, e não pode negar sua alma sem se negar como criatura. Em geral, e aí ele fala assim, sobre o ódio, né? Então, primeiro você se reconhece. E aí você vai entender que você não é pecador, que você não é errado e que tudo bem você ter suas emoções. Porque elas são... A gente está aqui aprendendo, né? A gente está aqui aprendendo a criar, a gente aqui está aprendendo a ver como nós colhemos os frutos das nossas ideias e como a gente criou uma versão ilusória de nós mesmos. Por isso que veio esse pacote aí de ilusão que hoje a gente reconhece que não faz sentido. E aí a gente reconhece que tudo vem do amor. E aí, por exemplo, uma das emoções mais temidas é o ódio. Olha o que ele fala do ódio. Por si só, o ódio não perdura. Em geral, ele se parece frequentemente como o amor. Pois aquele que odeia sente-se atraído pelo objeto de seu ódio por laços profundos. O ódio também pode ser um método de comunicação, mas nunca é um estado firme e constante. E mudará automaticamente se você não tentar manipular. Sentir ódio, deixa aquilo vir. Eu entendendo o que o ódio eu vou entender porque eu tô tendo esse sentimento. Eu não vou ficar fugindo dele para depois ele vir uma sombrona pra cima de mim. Vamos lá. Se acreditar que o ódio é errado e maligno e perceber que está odiando alguém, poderá tentar inibir a emoção ou virá-la contra si próprio, ficando com raiva de você mesmo em lugar da outra pessoa. Por outro lado, pode tentar fingir que o sentimento não existe mais e, nesse caso, reprimir essa energia maciça, não podendo usá-la para outros propósitos. Toda a energia tem uma força entre si. Você sentiu muito, muito ódio de alguém? Pega esse ódio, entenda por que você sentiu esse ódio, perdoa a situação, perdoa o indivíduo e se perdoa. Aí você vai usar essa força que você criou, essa energia que você criou e você vai ressignificar ela através da tua centelha, você vai jogar ela para a fonte, você vai imaginar que ela está indo para uma fonte dourada e voltando para você com ainda mais carregada de vitalidade. Porque você reconheceu que o ódio não é necessário. O ódio só esconde o amor, a projeção que você fez em cima daquela pessoa. Por isso que ela te decepcionou. Por isso que você ficou com ódio dela. Porque você projetou algo nela. Você esperou algo dela. E a gente não precisa... E entendendo isso, a gente vai continuar projetando ainda. Porque a gente ainda vive no convívio. Isso vai ser eterno enquanto aqui manifestados. Mas quando a outra pessoa não responder como a gente está esperando, a gente não vai sentir o ódio, porque a gente já tem a compreensão, a gente já sabe, a gente já se afirmou quem nós somos. Em seu estado natural, o ódio tem uma característica vigorosa. Deixa eu ver se o ódio alguém poderá tentar... Em seu estado natural, o ódio tem uma característica vigorosa, estimulante, que desencadeia mudanças e ação. Toda a energia, por mais impetuosa que ela possa parecer, ela é carregada de ação, ela é uma oportunidade da gente agir diferente. Independentemente do que eles disseram, o ódio não provoca grande violência. Como já dissemos neste livro, a violência é em geral resultado de uma sensação crescente de impotência. Então vamos lá. Quando a gente se conhece, deixa eu só deixar na página certa aqui. A gente sabe que nós somos frutos do amor, que a nossa energia base, o nosso cerne é o amor. Então, quando a gente fica brava, quando a gente fica com ódio, quando a gente fica com raiva, a gente vai percorrer esse sentimento, a gente vai compreender o que fez a gente sentir aquilo, mas a gente não vai se culpar e a gente não vai se reprimir, porque a gente sabe quem a gente é. Se eu não olhar para a minha verdade, eu continuar me achando vítima da vida, sofredora, pecadora, eu vou sentir o ódio. E aí eu não vou entender o que ele é, mas eu vou gerar em mim uma culpa, porque a minha essência é amor. Toda vez que eu fico bravo com alguém, que eu fico com ódio, inconscientemente eu vou me sentir culpada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse ódio ir minando cada vez mais o que eu sou, cada vez mais a imagem que eu tenho de mim mesma. Aquilo vai indo, até que vai chegar uma hora que eu vou explodir com aquilo. Vou falar, chega, eu não aguento mais. Aí nasce a violência. Porque você não está sabendo lidar com as suas emoções. Porque você não está se encontrando com quem você realmente é. Você olha para si mesmo e você vê um monte de ilusões. Mágoas, decepções, rancores, medo. Você está vendo só ilusões.
O eu que o ego projeta e não o eu que a fonte cria. Quando eu me afirmo, eu entro em contato com o eu individualizado que a fonte cria, que Deus emana. Aí eu consigo me compreender porque eu não me temo. Agora, se eu faço o trabalho contrário, eu explodo na raiva, eu explodo na violência. E assim nascem, através do sentimento da impotência, porque eu não estou afirmando o meu ser, eu preciso me defender. E é aí que nascem as guerras. Amor e ódio, em sua experiência, baseiam-se ambos na autoidentificação. Você não se dá o trabalho de amar ou odiar pessoas com as quais não se identifica. Elas praticamente não o afetam, não induzem uma emoção profunda. O ódio sempre envolve um sentimento doloroso de separação do amor, que pode ser idealizado. Uma pessoa contra quem em determinado momento você tem um forte sentimento perturba, porque não correspondeu às suas expectativas. Aí eu fico com ódio. Quanto maiores suas expectativas, maior parecerá qualquer divergência com ela. Se você odeia um dos seus pais, é precisamente porque esperava esse amor. Jamais sentirá rancor de uma pessoa de quem não espera nada. Encontrei com uma pessoa na rua, ela me esbarrou. Eu não vou sentir ódio dela, eu nem conheço ela. Eu não vou mais ver ela. Agora, se eu tô em casa e eu tenho uma discussão com uma pessoa que eu amo, mas eu tô muito brava com ela, e ela me dá um esbarrão, eu vou ficar mais brava ainda. Eu vou falar, tá pensando o quê? Porque eu amo aquela pessoa. A atitude dela me incomoda, porque eu espero a atitude dela, atitudes delas, que venha para me satisfazer. Eu projeto algo que eu gostaria de estar vivenciando naquela pessoa, e eu espero que ela faça por mim. Então, a grande divergência entre os casais é isso. Você uma hora se apaixona por alguém. E aí você põe todo o seu ponto de expectativa. Você espera que aquele amor venha e cure feridas em você, ou faça você se sentir mais feliz, mais bonita, mais amada. Só que você está negando quem você é, porque isso tem que vir já de dentro de você. E uma hora, aquele ser humano que também é um ser humano, que também tem as expectativas dele em relação a você e em relação a ele mesmo, ele vai falhar dentro das suas expectativas, assim como você também falha dentro das expectativas dele. E aí cria as brigas, e aí por isso que os casais não se entendem, porque fica um esperando do outro, de vez eles se trabalharem, cada um se trabalhando dentro das suas questões, reconhecendo quem realmente é, reconhecendo que o amor não é o que a gente pensa, o amor é muito mais, o amor é a energia que já nos formou, a gente não tem que temer nada, ninguém tem o poder de me fazer me sentir mal amado. Isso vem dentro de mim, isso é uma escolha minha. As minhas emoções são escolhas minhas. Você pode fazer o que você quiser comigo. Eu vou escolher como eu vou reagir a elas. Porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial. Você é uma ferramenta que apareceu no meu caminho para eu ver em você as minhas potencialidades. Eu dividir com você as minhas potencialidades. Aí o relacionamento fica legal. Fica sem disputa, fica sem medo de que você vai me tirar minha paz, o meu sossego. Isso não existe. É sempre uma escolha nossa. E quando a gente odeia, é o reflexo desse amor que foi maculado, que não foi correspondido. De um modo estranho, o ódio é um meio de voltar ao amor, e quando expresso, tem por fim comunicar a separação que existe em relação ao que era esperado. O amor, portanto, pode muito sutilmente conter ódio. O ódio pode conter amor e ser guiado por ele, especialmente por um amor idealizado. Você odeia algo que o separa de um objeto amado. E precisamente porque o objeto é amado que passa a ser tão detestado caso não corresponda às expectativas. Você pode amar seus pais, mas se parecer que eles não retornam esse amor e não correspondem às suas expectativas, poderão então odiá-los. Por causa do amor, o que leva a esperar mais. O ódio tem a finalidade de devolver-lhe seu amor. Então você não atendeu a minha expectativa, eu vou te odiar, e aí, como eu tô te odiando, eu tô devolvendo aquele amor para mim que eu acho que você deveria ter me dado. Ele deve fazê-lo comunicar-se declarando seus sentimentos, aclarando o ar, por assim dizer, e levando-o por mais perto do objeto amado. O ódio não é negação do amor, mas uma tentativa de recuperá-lo e um reconhecimento doloroso de circunstâncias que o separam dele. É como se a gente estivesse gritando assim, ó. Pô, eu gostava tanto de você, por que você me decepcionou? Por que você tá fazendo isso? Você é a pessoa que eu amo, você tem que atender às minhas expectativas.
Se você entendesse a natureza do amor, seria capaz de aceitar seus sentimentos de ódio. Então, pega as pessoas que você odiou na tua vida, ou que você acha que odeia. Olha para esse ódio com esses olhos. Por que eu vou ter meu ódio? Ele é uma expressão de amor. Então, se eu fiquei pé da vida com aquela pessoa, é porque eu gostei dela. Caramba, eu gostei de você. E aí você agiu assim comigo, mas tudo bem, eu te perdoo. Foram as minhas expectativas que eu coloquei em você, tá tudo certo. E aí o perdão acontece porque a gente compreende. Os dogmas ou sistemas de pensamento que lhe dizem para elevar-se acima de suas emoções podem ser enganosos. Até em seus termos um tanto perigosos. Essas teorias baseiam-se no conceito de que há algo inatamente destrutivo, abjeto ou errado na natureza emocional do homem, enquanto a alma é sempre representada como sendo calma, perfeita, passiva e insensível. Apenas a percepção mais elevada, bem-aventurosa é permitida. A alma, a ideia de alma tem que ser perfeita. Porém, é acima de tudo uma fonte de energia, criatividade e ação. E mostra suas características na vida precisamente através das emoções que mudam constantemente. Energia em ação. Sentir ódio, vou entender esse ódio. Sentir alegria, uhul, vamos manter esse estado de alegria. É sempre ação, pessoal. Não existe esse estado de perfeição onde eu vou me colocar parada lá do paraíso e não vou fazer mais nada. Isso não existe. Como o professor também fala, centelha, ela quer sempre trabalhar mais, ela quer sempre expandir, achar que vai ficar, vai se unificar com a centelha para tipo ficar rico e não ter que trabalhar nunca mais na vida, esquece. Isso não é unificação. A energia ela quer estar sempre produzindo, ela quer estar sempre estudando, ela quer estar sempre aprendendo cada vez mais. É sempre expansão, expansão, expansão. E aí a gente tem as religiões que falam que a gente não pode sentir, que é errado sentir, que a gente tem que ser tolhido, tem que ser quietinho. Isso é errado, isso está tolhindo as nossas potencialidades. Isso é castração do eu. Isso é errado, isso é a negação de quem somos, porque nós somos essa energia que quer sempre estar expandindo. Confiando nele, seus sentimentos o levarão a estados espirituais de mística compreensão, calma e tranquilidade. Seguidas, suas emoções o levarão a profundos entendimentos, mas você não pode ter um eu físico sem emoções, assim como não pode ter um dia sem condições climáticas. Se tornar uma pessoa apática é a pior coisa que a gente pode fazer, pessoal. Da mesma forma, é possível amar seus semelhantes em uma escala grandiosa, embora às vezes os odeie precisamente por parecerem não merecer esse amor. Quando você se enraivece, contra a humanidade, é porque a ama. Negar a existência do ódio, então, é negar o amor. Não que essas emoções sejam opostas, é que elas são aspectos diferentes de uma mesma coisa. A pessoa não ama alguém simplesmente porque associa porções de si ao outro, mas porque, em geral, o outro evoca dentro dela vestígios do seu próprio eu idealizado. É como se a gente olha para a pessoa que a gente ama e a gente gostaria de ver nela as potencialidades que a gente gostaria de estar manifestando. Então a gente espera que ela faça por nós o que nós deveríamos fazer por nós mesmos. A pessoa amada tira o melhor de você. Nos olhos dela você vê aquilo que você pode ser. No amor do outro, percebe o seu potencial. E aí quando a gente está bem, a gente vê essa troca de amor, a gente recebe aquele amor de volta e fala, nossa, eu estou recebendo esse amor, ele está aqui, ó, ele está voltando aqui para dentro de mim. E aí fica uma troca gostosa. Contudo, na experiência, o amor pode ser predominante mesmo quando não é elástico, e se o for, haverá sempre uma visão do ideal, assim como certo aborrecimento por causa das diferenças que ocorrem naturalmente entre a realidade e a visão. Há adultos que temem quando, olha que legal, aí ele fala assim, vai estar vivendo e aí vai ter momentos que o amor vai parecer meio, o que está acontecendo? Mas ele fala, é sempre a base do amor. Ele cita aqui um exemplo, ó. Há adultos que tremem quando um de seus filhos dizem, eu odeio você. Muitas vezes as crianças aprendem rapidamente a não serem tão honestas. O que a criança está realmente dizendo é, eu te amo tanto, por que você é tão mal para mim? Ou, o que se interpõe entre nós e o amor que eu sinto por você? Então, às vezes, a reação da criança a uma bronca ou a algo que é para que ela aprenda, ela vai reagir dessa forma porque ela vai se sentir ofendida. Ela vai falar, ô, peraí, você é o meu objeto de amor, você tem que seguir a mim como um servo fiel, né? Então, você não pode me contradizer.
É a mesma coisa casal quando briga. Ei, eu te amo, eu te forneço tudo, eu me dedico a você. Por que você tá indo contra uma opinião minha? Então, quando a gente começa a compreender, a gente entende que as brigas são tão desnecessárias, né, pessoal? Os pais, ensinados a acreditar que o ódio é errado, não sabem como lidar com aquela situação. E aí eu reajo, eu ataco. Eu falo, peraí, você tá me odiando? Eu não sei que ódio está extremamente ligado com o amor. Então eu vou reagir da forma como eu fui acostumado a reagir, como eu fui ensinado a reagir. Porque o ódio é uma coisa muito feia, né? Como você pode me odiar? Que é isso? O castigo simplesmente aumenta ainda mais o problema da criança. Se os pais demonstram medo, a criança aprende a ter medo dessa ira e desse ódio que levam os pais a se encolherem. A criança é condicionada, então, a esquecer essa compreensão instintiva, ignorar as ligações entre o ódio e o amor. Aí ela vai ver, o pai vai ficar assustado, vai ficar magoado, ela vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Eu me expressei. Mas ela não sabe que ela está expressando o amor. Ela vai falar, olha o que vai acarretar. Eu me expressei. Não posso me expressar. Aí você vai se embotando, vai negando a si mesmo as suas emoções. Você vai negando o seu ser criativo e expansivo que você é. Como a nossa sociedade faz tudo errado. Mas é porque a gente é fruto das ilusões do ego, né, pessoal? Em estado unificado isso não existe. Mas, nossa, mais pra frente a gente vai falar muito disso também. Vamos lá. Afirmação significa aceitação da sua própria complexidade miraculosa. Significa dizer sim a seu próprio ser. Significa concordar com sua realidade como espírito na carne. Dentro da estrutura da sua própria complexidade, você tem direito de dizer não a certas situações, de expressar seus desejos, de comunicar seus sentimentos. E é isso que a gente deve fazer. Se fizer isso, no grande fluxo e na extensão da sua realidade eterna, se vendo como seres eternos, haverá uma corrente de amor e criatividade que o carregará. A afirmação é a aceitação de si mesmo em seu presente, como a pessoa que você é. Dentro dessa aceitação, pode encontrar qualidades que desejaria não ter ou hábitos que o aborrecem. Você não deve esperar ser o perfeito. Como mencionado antes, suas ideias de perfeição significam um estado de realização além do qual não existe crescimento futuro. E esse estado não existe. A gente está sempre crescendo e se expandindo. Ama-te teu próximo como a ti mesmo. Inverta isso e diga, ama a ti mesmo como a teu próximo. Porque a gente ama o outro, mas a gente não ama a si mesmo. Pois, em geral, você reconhece a bondade da outra pessoa e ignora a sua. Alguns acreditam existir grande mérito e virtude santa naquilo que chamam de humildade. Nesse caso, ter orgulho de si mesmo parecerá um pecado, e a verdadeira afirmação de si mesmo será impossível. Auto-orgulho genuíno é reconhecimento amoroso de sua própria integridade e valor. A verdadeira humildade é baseada na consideração afetuosa por si mesmo, além do reconhecimento de que você vive em um universo onde todos os outros seres também possuem, inegavelmente, esta individualidade e este alto valor. Isso foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim. Eu me aborrecia muito, eu ficava muito decepcionada com as pessoas, né? E eu tive casos, assim, de grandes decepções, e que eu fui jogada, fui bem, assim, sacaneada mesmo. Mas, com compreensão, a gente perdoa todo mundo, né? Por isso, entender que o ódio tá ligado ao amor, a raiva que a gente fica daquela pessoa tá ligada ao amor, isso é bacana, porque você fala, não, deixa eu ficar com o lado bom que eu senti por essa pessoa, deixa eu ficar com esse sentimento, porque nada pode me afetar. E aí a gente faz o trabalho de se redescobrir e ver quem a gente é. E isso ficou muito forte em mim durante o período que eu estudava muito um curso em milagres, né? Antes até de chegar no material do material do 7 chegar nas minhas mãos. Então, um curso em milagres me ajudou muito a trabalhar nesse momento que eu estava e aí eu fui me vendo, me fortalecendo cada vez mais. E aí veio o material do 7, transformação incrível que fez na minha vida. E aí eu fui começando a olhar pra mim. Eu falei, nossa, eu tenho esse atributo aqui. Poxa, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo manifestar isso aqui. Aí você vai começando a ver os teus potenciais. Onde você é boa, aquilo que você faz, que você é muito boa e que você se sente realizada. E aí você fala, caramba, olha, eu tô com orgulho de mim mesma. E aí eu lembrei das várias vezes onde a gente se expressa esse orgulho por nós mesmos e a gente é tolhido, né? E a gente escuta, olha o ego, não vai ficar arrogante. E quando eu comecei esse trabalho interno, eu escutei muito isso.
E aí depois eu fui pensando, eu falei, caramba, eu não tô lidando de uma forma egóica com as minhas potencialidades. Não é isso que eu tô vibrando. Eu tô vibrando alegria por estar reconhecendo em mim essas potencialidades. Isso é uma coisa diferente. Então eu não vou ligar para essa castração que estão tentando fazer eu passar. E aí eu fui me autoafirmando cada vez mais, cada vez mais. E hoje eu me encontro num estado de amor por mim mesma, pessoal, que é muito diferente da arrogância, muito diferente, porque como eu falei, quanto mais a gente se ama, mais amorosa a gente se torna, mais amoroso a gente se torna. E aí a gente consegue alcançar cada vez mais um estado de compreensão em relação ao outro. E a gente passa a olhar para o outro com um amor gostoso, com uma vontade de abraçar, de estar perto, de cuidar, de, sabe? Mas ao mesmo tempo de cuidar, não porque eu sou mais que você, não, é porque eu sei que você também sou eu. Todos nós somos um. Você consegue entender realmente esse significado, porque você, quando você se ama, você se unifica. E quando você se unifica, você entende de verdade o conceito de uma só mente. E aí você fala, puxa vida, vem aqui, deixa eu te abraçar. Você está sofrendo porque você está no ego, eu também estava um tempo atrás, mas eu consigo fazer você sair disso. E é claro que em muitas circunstâncias a gente não vai conseguir ter essa aproximação com a pessoa, mas só de pensar isso, só de emanar isso vibratoriamente, mentalmente, a pessoa entra nesse campo, a pessoa vai receber esse amor, porque ela também é um ego machucado, que está querendo encontrar o amor e não sabe aonde. Então, quanto mais a gente se reconhece, mais a gente se posicionar como sendo merecedora, como sendo, olha, porreta, a gente cresce em nós o amor. E aí é um estado de ser, um estado de espírito totalmente diferente do que a arrogância que as pessoas colocam. A falsa humildade pode fazê-lo diminuir o valor dos outros, porque se você não aceita qualquer valor em si mesmo, também não pode enxergá-lo em outras pessoas. Sou simplesinha, não, pra mim tudo tá bom, tá bem, tá. Pô, tá bem nada, eu quero o melhor pra mim, eu vou buscar o melhor pra mim, eu sou co-criadora. Ficar me colocando nesse papel de, ai, a coitadinha, ai, a pequenininha, só vai fazer eu criar sentimentos em mim que eu não tô olhando, e eu vou projetar onde? Pra fora esse sentimento. Aí eu vou projetar em quem? No outro. Então eu também não sou merecedora, o outro também é. E aí a gente fica constantemente nessa briguinha interna. O verdadeiro auto-orgulho lhe permite ajudá-lo a usar os seus talentos. Quando você se explora, quando você explode em amor por si mesmo, você consegue passar a ser uma ferramenta de ajuda para o outro. Porque você já compreendeu questões dentro de você que a outra hora você estava vibrando, o outro ainda está vibrando e você consegue fazê-lo através da tua movimentação interna, você consegue fazer com que fique claro para que ele exerça a movimentação interna dele também. Porque não existe ninguém que vem nos salvar ou ninguém que vai ser responsável pela nossa mudança. A nossa mudança tem sempre que vir e só funciona dessa forma através das nossas escolhas, do nosso trabalho interno. Não existe um guru, não existe guru de ninguém, pessoal. Isso é preguiça, isso é covardia por não assumir o seu próprio poder. Então, quando a gente se trabalha, a gente não se coloca como guru de ninguém. A gente se coloca só como alguém que encontrou as ferramentas certas e está disposta a dividir. Esse é o verdadeiro trabalho, porque eu reconheci em mim as mesmas potencialidades que vem da onde? Que vem da fonte. A fonte que emana todos da mesma forma. Então, não é um atributo próprio seu, um atributo próprio meu. Não, ele é um atributo de todos os seres manifestados. Todas as consciências vivas vêm com esses mesmos atributos. Reconhecer isso é se potencializar e, o mais legal de tudo, dividir todo esse conhecimento, porque como uma mente só, a gente cresce juntos. O amor não exige sacrifícios. Os que temem afirmar seu próprio ser também temem deixar que outros vivam para si mesmos. Vocês não ajudam seus filhos mantendo-os acorrentados a vocês, mas não ajudam seus pais idosos incentivando neles uma sensação de impotência. Quando a gente reconhece esse ser grandioso em nós, a gente quer falar para as pessoas que a gente ama assim, olha, você pode fazer assim, assim, assado, mas a experiência é sua. Faça você. Vai ter as suas experiências. Eu estou aqui te apoiando, mas vai viver. O ser idoso que está do nosso lado, nosso pai, nosso avô, nossa mãe, que a gente quer cuidar.
A gente vai cuidar dele, claro, cercando ele de todos os cuidados necessários, mas falando para ele, ei, para de se limitar. Não existe essa ideia de velhice, tira essa crença da tua cabeça, você é forte, você tem potencialidades, sempre incentivando, porque a gente não quer ninguém preso a nós, a gente quer as pessoas cada vez mais livres, assim como a gente passou a se enxergar. E aí a vontade é inexplicável, a vontade que a gente tem de ver todo mundo sentindo esse amor próprio que a gente vem descobrindo cada vez mais em nós. Amem-se e honrem a si próprios justamente, irão tratar os outros justamente. Acreditando a si mesmo e sendo alegremente o que você é, utilizará seus próprios talentos e sua simples presença fará os outros felizes. Você não pode odiar-se e amar outras pessoas. É impossível. Em vez disso, projetará sobre outros todas as qualidades que acha que não possui. Fingirá admirá-los e os odiará por possuí-las. Embora afirme amar o outro, tentará minar as próprias bases do seu ser. A gente não se reconhece, então a gente projeta aquilo que a gente gostaria de ver na gente no outro. Então a gente vai esperar que essa pessoa seja assim, assim, assado. Ela não vai ser, porque não é da responsabilidade dela ser o que a gente espera que ela seja. Né? E aí a gente vai criar cada vez mais essas situações de ódio, amor e briga, e, enfim, e decepções e desilusões. Não existe nada mais pomposo do que a falsa humildade. Muita gente que se considera buscadora da verdade e espiritual está cheia dessa falsa humildade. Essas pessoas, em geral, usam termos religiosos para expressar-se. Dizem, eu não sou nada, mas o Espírito de Deus move-se através de mim. E se faço alguma coisa boa é por causa do Espírito de Deus e não de mim mesmo. Ou, não tenho qualquer talento próprio, somente o poder de Deus tem talento. Uma coisa é a gente se entender unificados. Outra coisa é a gente esconder o nosso orgulho jogando com essas frasezinhas prontas de que não fui eu, fui Deus. Não, foi você sim. Foi através do teu trabalho interno que você alcançou esse estado de unificação. Se você hoje está se tornando uma pessoa cada vez melhor, o mérito é seu. Tenha orgulho disso, vibre nisso, que aí você passa a ser um exemplo melhor para o outro. Sem essa coisa piegas de falsa humildade. Nesse termos, você é o poder de Deus manifestado. Você não é impotente, ao contrário. Através de seu ser, o poder de Deus é fortalecido. Olha que lindo isso. Pois você é uma porção do que Ele é. Vocês não são simplesmente um pedaço de barro inócuo e insignificante por meio do qual Ele decide mostrar-se. Vocês são Ele, manifestando-se como vocês. Vocês são tão legítimos quanto Ele. Nós somos Deus, a energia criadora primordial, em uma forma com consciência individualizada, expressando a si mesmo o tanto de potencialidades que essa energia, que é Deus, pode vir a manifestar. O que me limita, como fomos criados com livre-arbítrio, porque Deus, o amor é tão grande, a energia a fonte criadora primordial, o tudo que é tão grande em amor, porque ele é só amor, que ele cria individualidades e cria com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha que eu tenho de fazer de mim mesmo aquilo que eu quero fazer. Como consciência, eu escolho o que eu quero ser, o que eu quero manifestar. É óbvio que com todo esse conhecimento eu vou escolher sempre em um estado unificado. Eu sou livre para ter todas as ideias, mas por que não usar toda essa energia da fonte criadora primordial e expandir cada vez mais? Por um motivo, nós escolhemos camuflar essa verdade em nós, e aí a gente criou versões ilusórias de nós, que não condizem com a nossa verdade. Por isso que agora a gente tem que fazer, também por livre-arbítrio, esse trabalho de ressignificar as crenças que a gente fez da gente mesmo, para a gente poder voltar a criar em um estado unificado. Mas em nenhum momento a gente deixou de ser quem a gente é. São só os véus que a gente colocou. Mas nunca deixamos de estar e de ser o ser que nos manifestou. Se você é uma parte de Deus, então Ele também é uma parte de você. E ao negar seu próprio valor, acaba negando também o dele.
Eu não gosto de usar o termo ele, significando Deus, uma vez que o tudo que é a origem, não, e não apenas de todos os, é a origem, não apenas de todos os sexos, mas de todas as realidades, em algumas das quais o sexo, como vocês o consideram, nem existe. Então nós somos frutos dessa energia. A gente vem dessa energia. E a gente, por livre escolha, resolveu olhar pra gente de uma forma diferente. Porque a gente achou que dava pra, enfim, dava pra não ser uno a essa energia. E não estar uno a essa energia só faz a gente criar ideias que não são a verdade. Por isso que a gente criou tantas ilusões. Por isso que a gente interpretou os sentimentos de uma forma errada. Por exemplo, o amor, interpretando ele como ódio. Né? Porque a gente está fugindo, a gente tem medo de expressar, a gente tem medo das nossas emoções, a gente tem medo de nos reencontrar com a gente mesmo, porque a gente teme o castigo. E isso não existe. Então, quando a gente fizer o trabalho de ter a intenção de encontrar com quem nós realmente somos, fica fácil reconhecer as crenças. Eu tenho recebido aí já bastante mensagens de vocês, de uma forma muito mais contundente, onde vocês relatam para mim o reconhecimento das crenças de vocês. Fica muito mais fácil até da força, né, vir e comunicar certos recados para que vocês possam continuar nessa jornada. Por quê? Porque vocês escolheram acreditar realmente em quem vocês são. E aí o trabalho começa a se manifestar de uma forma maravilhosa, como eu tenho feito constantemente, sempre reconhecendo as crenças que eu preciso reconhecer em mim e tendo a certeza de quem eu sou. Que aí fica fácil quando eu vejo minhas crenças ruins, minhas crenças limitantes, eu converso comigo mesmo e falo, olha, energia, vem cá. Eu sei que eu te projetei porque eu achei que você seria útil para mim em dado momento, mas ó, não é nada disso. A gente não precisa temer, deixa eu te contar quem que nós somos de verdade. Aí eu converso, eu faço essas conversas malucas comigo mesmo, porque eu sei que é a minha forma que eu encontro de ir trabalhando tudo isso e cada vez mais me reunificando com a energia que criou a todos nós, com a energia que nos torna esse ser maravilhosos que nós somos, pessoal. Co-criadores imensos. A gente não tem noção do poder que nós temos, mas a gente está trabalhando para aprender isso. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.